Essa daqui é uma das maiores, uma das principais estações de trem daqui de Yokohama, né? Que tem essa parte que na verdade é como se fosse um shopping subterrâneo, assim, que já interliga com as linhas do metrô, que fica aqui embaixo da estação, né? E é a estação de trem mais próxima do bairro de Kotobukicho, né? Que é o maior doyagai de Yokohama, o terceiro maior do Japão. E aqui a gente já começa a ver alguns moradores de rua, né? Que passam a noite aqui. Nesses túneis aqui desse shopping subterrâneo, principalmente no inverno, eles passam a noite aqui nos corredores dessa estação. E tem uma saída, né, dessa estação aqui, um corredor, que ela é praticamente inutilizada, né? Os japoneses eles nem usam mais essa saída, de tantos moradores de rua que dormem ali, né? É meio que um lugar que os moradores de rua pegaram pra habitar ali. E meio que inutilizou a passagem. Eu vou sair por lá, mas é um lugar que os próprios japoneses praticamente não usam mais, pelo que eu tava lendo. Bom, vocês viram como realmente o corredor inteiro foi praticamente tomado ali pelos moradores de rua, né? Eles nem tomam conhecimento se você passa por ali, mas aparentemente os japoneses evitam usar essa saída da estação, justamente, talvez até para não incomodar os moradores de rua, não deixar eles constrangidos, sei lá. Mas é realmente uma quantidade que chama atenção, né? Aqui a gente já vai entrando em Kotobukicho, as ruas são escuras aqui, né? Uma região que não é muito comercial. Apesar de ficar bem perto da Chinatown de Yokohama, que é um ponto turístico, um ponto famoso aqui da cidade. Aqui já é uma área mais residencial. Tem muitas residências de classe média também, né? Mas parece que aqui tem mais de 100 doyas, né? Que na verdade é daí que vem o nome doyagai, né? E aqui a gente anota a quantidade de lixo fora do normal, assim, lixo jogado em lugar errado, né? É uma coisa que é difícil você ver pelas ruas do Japão. Aqui a gente vê com maior frequência. Até porque os auxílios os serviços do governo geralmente não atendem muito bem nessas regiões, nesses doyagais, né? E até por isso essas regiões e os moradores daqui, eles dependem muito de serviços comunitários, né? Tem estrangeiros, muitos estrangeiros inclusive, que fazem doações e fazem serviços comunitários aqui para ajudar na limpeza e na moradia desses homens. Geralmente são homens idosos, né, que vivem aqui. Vocês vão ver que a maior parte das pessoas que aparecem na rua aqui, ainda mais essa hora de noite na chuva, são senhores, né, que saem ali dos doyas para comprar bebidas, para comprar coisas aí nas máquinas. Eles são os moradores daqui, né? E os doyas, eles são
como se fossem hotéis, né? Até nas fachadas a gente vê escrito hotel. Aqui é um deles, por exemplo. Esse aqui está em bom estado. É um doia novo, né? É uma estalagem extremamente pequena e barata, né? Um corredorzinho assim, ó. Cada porta dessa é um quarto. E aí elas são extremamente baratas. Elas são as moradias mais baratas que você consegue encontrar nas grandes metrópoles, né? Por isso que as pessoas mais pobres acabam morando aqui, né? Depois, mais pra frente, eu vou passar por algumas mais antigas, né? Que também são as mais baratas. Essa daí que a gente acabou de ver, ela ainda é bem nova, né? Ela tá em bom estado. Mas tem umas que estão bem antigas e com bastante sujeira e tudo mais, que chega a chamar a atenção também. E uma coisa interessante aqui é as vending machines, né? Que são muito comuns aqui no Japão, principalmente as de bebida. Nesse tipo de bairro elas vendem alguns produtos diferentes, né? Que você até chega a ver de vez em quando em alguns outros lugares. Mas aqui quase todas elas, olha só, elas vendem saquê, né? Elas vendem bebida alcoólica. Isso é muito difícil de você ver. Só de vez em quando, em uma região ou outra, você vê uma máquina dessa de bebida que vende realmente bebida alcoólica, né? Aqui quase todas elas vendem bebida alcoólica. Também tem máquinas de cigarro. Justamente porque os senhores que moram aqui, né? Eles consomem muita bebida alcoólica, né? Então as marcas também já aproveitam e instalam esse tipo de máquina com mais frequência nesses bairros, nesses doyagais, né? E que eu tava falando, né? Os doyagais, eles têm esse nome justamente por causa dos doias, que são essas estalagens, né? Como se fosse um hotel, só que extremamente barato, extremamente pequeno, né? As acomodações são bem apertadas, muito menores do que um kitnet normal. É um quarto só, não tem cozinha, não tem banheiro, né? O banheiro ele é compartilhado. E muitas vezes os valores chegam ali até 1.500, 1.700, 2.000 ienes a diária, que é um valor bem baixo, considerando a região aqui, Yokohama, que é a segunda maior cidade do Japão, fica aqui na região metropolitana de Tóquio, que é a região mais cara, né, de todo o Japão. A moradia aqui em Tóquio é muito cara. Então, você ter um lugar assim que você consegue pagar 2.000 ienes, 1.500, até menos do que isso. Depois a gente vai passar por um que, pelo que eu pesquisei, é o mais barato aqui da região e também é o que está em pior estado. A diária chega a 1.000 ienes, né? Então é bem barato. Ó, aqui tem mais um pouco mais antigo, mas ainda em bom estado. Cada portinha dessa aí é um quarto. Só pela distância entre elas já dá pra ter uma noção do tamanho do quarto, né? E ó que interessante, ó. É muito comum aqui nesse bairro a gente ver máquinas de lavar na rua, né? Essas são máquinas de lavar que você usa com moeda, né? Você insere uma moeda ali, ó, 200 ienes, e você lava sua roupa. Elas ficam justamente viradas pra rua, pra qualquer um poder usar, né? Para moradores de rua mesmo usarem um trocadinho para lavar a roupa deles. Tem secadora também ali do lado. Aqui tem uma praça, mais lixo no chão. Objetos também descartados aqui de forma irregular, né? Que aqui no Japão tem jeito certo para você descartar. Ainda mais quando são eletrodomésticos assim. Ainda mais uma geladeira, que é um eletrodoméstico grande. Não poderia deixar na rua assim desse jeito, né? Mas aqui é claro que as pessoas que moram aqui não vão. Ó, tem até uma máquina aqui que eu não sei nem qual que é a função dela. Nunca vi em nenhum outro lugar. É comum aqui, né? As coisas elas ficam assim viradas pra rua para facilitar o acesso das pessoas que moram na rua, justamente, né? É muito comum a gente ver lavanderias assim que são lavanderias que todas as máquinas dentro da lavanderia são dessas máquinas de pôr moeda, né? Só que você vê uma máquina de lavar assim na calçada, né? Realmente na rua. Isso você não vê em nenhum outro lugar, né? Só nesse tipo de bairro realmente. Aqui nessa região, apesar de ser uma região muito mais residencial, né? Como eu falei, tem também alguns estabelecimentos de prostituição. São poucos, mas tem.
E uma coisa que acontece muito aqui são casas de aposta ilegal, né? Porque aqui no Japão jogos de azar são proibidos por lei, né? Questão de você poder apostar dinheiro no jogo, isso é proibido. Cassinos são proibidos aqui no Japão. Mas existem os pachinkos, né? Que são uma versão japonesa dos cassinos ocidentais, que assim como os soaplands, né? Que a gente sempre fala que são prostíbulos, só que eles encontram brechas na lei para funcionar, apesar de prostituição ser proibido, né? Eles registram os soaplands como se fossem casas de banho, né? E aí eles conseguem funcionar normalmente. Os pachinkos funcionam da mesma forma. Os pachinkos, eles são como se fossem cassinos realmente. Tem máquinas caça-níqueis lá, onde você aposta, né? Só que você não ganha dinheiro diretamente da máquina, você ganha fichas. E aí logo ao lado, todo pachinko que você vê no Japão, logo ao lado do pachinko tem um estabelecimento. Geralmente o nome desse estabelecimento é Tuki. E ele é uma outra empresa, é um outro CNPJ. Né, o serviço que essa empresa fornece é que ela compra as fichas que você ganha nas máquinas do pachinko, né? Então você sai do pachinko cheio de ficha e vende as suas fichas no Tuki que tem ao lado. E acaba que dá na mesma, né? É como se fosse um cassino normal. Só que é uma brecha na lei que os caras encontram pra escapar da lei, né? Porque teoricamente você não está jogando por dinheiro, você está jogando por fichas. E depois tem uma loja convenientemente localizada ao lado do pachinko, onde você pode vender essas fichas, né? Então são brechas na lei, né, que existem. Mas aqui, nesse tipo de região aqui, nos doyagais, onde tem esses moradores de rua e tem esses senhores mais pobres, né? É muito comum casas realmente de apostas ilegais mesmo, onde eles realmente apostam por dinheiro. Geralmente são estabelecimentos sem nenhuma fachada, são só salas assim, bem simples até. Só que se você vê ali por fora, você consegue ver que eles estão apostando. Geralmente eles apostam assim em corrida de cavalo, esportes mesmo, né? Eles apostam quem que vai ser o vencedor e tal. Né, quem apostar certo leva o dinheiro, né? Isso é proibido por lei. Mas aqui, nesse tipo de bairro, é comum. E a gente vai passar por um deles daqui a pouco. Vamos ver se tem movimento a essa hora. Costuma ter mais movimento de dia, né? Mas vamos ver se tem movimento essa hora. A maior parte dos moradores aqui, né, desses senhores que moram aqui nesse bairro, eles são trabalhadores diários, né, que chama na tradução direta. Eles não têm um emprego fixo, né, um emprego formal. Então eles pegam um emprego por dia, assim, né? Tem centros aqui onde eles podem ir, né? Todo dia de manhã eles acordam, eles vão nesses centros e veem se tem algum serviço, tem alguma empresa precisando de um serviço diário ali. Normalmente coisas braçais, né? Serviços simples assim que eles podem realizar. E aí eles pegam o serviço pelo dia e depois no dia seguinte eles têm que procurar um novo serviço, né? Serviço simples, coisas rápidas assim, que às vezes a empresa não precisa contratar uma pessoa realmente para trabalhar naquela função dia após dia, né? Então ela contrata a pessoa para quebrar um galho ali naquele dia, né? Para fazer um bico. Isso era muito comum no período pós-guerra, né? Que foi quando esses bairros aqui se formaram. Mas hoje em dia não é mais tão comum, né? E até por isso que a maior parte dos homens que vivem aqui, eles são idosos, né? Porque eles eram trabalhadores naquela época, que trabalhavam assim, né? Com esses serviços diários. E que acabaram envelhecendo aqui, justamente por não terem uma renda fixa. Não conseguiram juntar muito dinheiro desde aquela época. E acabaram envelhecendo nesses bairros mais que hoje são conhecidos como os doyagais, né? Tem alguns turistas, alguns mochileiros que também gostam de se hospedar por aqui, justamente por ser muito barato. Mas é lógico que não é uma região muito confortável, né? Comparado com outras regiões aí do Japão, de Tóquio, né? E aqui também tem um Yokocho, um beco bem interessante que fica aí no meio desse quarteirão, cheio de bar, cheio de restaurante. E pelo que eu pesquisei, tem também dentro desse beco uma dessas casas de aposta ilegal que eu tava falando.
mas eu não vou saber exatamente qual estabelecimento que é. E é muito provável que ele esteja fechado essa hora da noite ainda com essa chuva, né? É um yokocho bem parecido com todos os outros que a gente costuma passar por aí, né? Pra quem não sabe, os yokochos são esses becos cheios de bares, cheios de restaurantes que tem aqui no Japão, principalmente nas grandes cidades, né? Olha, logo aqui à esquerda, isso aí é um patinco normal, aparentemente, né? Também tem patinco aqui. Só que nem eu falei, né? As casas de aposta ilegal mesmo, aquelas que realmente são... você joga por dinheiro mesmo, né? Pra ganhar dinheiro como recompensa do jogo. Elas geralmente não são assim tão... Elas não têm fachadas extravagantes como essa daí, né? Normalmente elas nem sequer têm fachadas, é só realmente quem mora aqui e que frequenta esses lugares é que conhece, né? Não é o tipo de lugar que quer atrair novos clientes, né? É uma coisa mais pro entretenimento dos moradores aqui desse bairro, né? Porque isso também tem muito a ver com a cultura japonesa, né? Que a gente sabe, né? Que a sociedade japonesa é uma sociedade culturalmente muito segregadora, né? E os próprios japoneses são muito submissos, né, às regras que eles mesmos criaram, né? Então é muito comum que os moradores desse bairro, né, principalmente esses senhores, né, que moram aqui, a maior parte deles são homens idosos, eles meio que se colocam no lugar que a sociedade impôs a eles. E eles dificilmente saem daqui, né? Vocês não vão imaginar, não dá pra imaginar um morador daqui saindo daqui pra ir buscar entretenimento em outra região da cidade. Então é meio que essas casas de aposta ilegal são meio que a saída, né? A saída, assim, a única opção de entretenimento que esses homens conseguem ter aqui nessa região, já que eles muitas vezes sentem que não são bem aceitos em outros lugares. E não só isso, né? Eles próprios têm vergonha da própria condição deles, né? Então eles evitam realmente sair daqui, né? Olha, aqui na frente é uma dessas casas de aposta ilegal. Vocês veem que não tem realmente nada, não tem nenhuma fachada, né? Mas olha, lá dentro ficam... Os caras ficam ali. É claro que essa hora não está muito movimentado. Mas ó, tem as TVs ali em cima onde eles conferem os resultados das competições. E eles vão anotando na lousa os resultados para conferir quem que foi o ganhador da aposta, tá vendo? Esse é a maior fonte de entretenimento aqui do bairro. Essa é só uma delas, né? Mas pelo que eu sei, eu até falei que tinha uma outra casa de apostas dentro do beco, né? Parece que tem várias aqui. Várias dessas casas de aposta legal. Todas elas no mesmo estilo, né? Eles apostam em corrida de cavalo, corrida de barco. Geralmente são esportes assim, né? Resultado de jogo de futebol, de beisebol, né? Eles apostam e aí o pouco dinheiro que eles ganham, né, principalmente de doações,
eles acabam gastando nas bebidas aqui nas máquinas, no cigarro também. E nessas casas de aposta aí. É o entretenimento deles, né? Vocês viram que são todos homens idosos mesmo, a maior parte dos moradores aqui. Quase todas as pessoas que a gente encontrou no vídeo, né? E aqui é o doia mais barato, de acordo com as minhas pesquisas. Esse ali na frente é o doia mais barato aqui da região. A diária aqui, né, fica em torno de 1.000 ienes, o que é muito barato, né? Se for imaginar que você passa um mês inteiro dormindo aqui, você pagaria ali como se fosse 30.000 ienes de aluguel. Aqui nessa região de Yokohama, isso é muito barato. Mas só para vocês terem uma noção, eu vou entrar aqui pelos corredores para vocês verem como o prédio ele não está em bom estado, né? Chama atenção aqui também, ó, nos cartazes. Isso aqui é um cartaz de procurados pela polícia, né? São realmente pessoas procuradas por crimes, seja ele qual for, não sei que crimes que eles cometeram, mas normalmente a gente vê esses cartazes nos postos policiais, mas por algum motivo eles têm aqui dentro também, talvez porque imaginem que os criminosos possam morar por aqui, né? Olha só o estado do banheiro, né? É um banheiro comunitário, que nem a gente falou, né? Cada quarto não tem um banheiro individual, é claro. E o banheiro todo sujo e quebrado ali. Os quartos muito próximos uns dos outros. Aqui dentro também tem uma área ali de lavanderia, né, com máquinas de lavar, de pôr moeda. E ali no fundo chama a atenção ali o pote de comida de um gato, né? Tem um gato que mora aqui, eu já vi ele outra vez. E é isso, essa é a moradia mais barata e mais pobre do Japão. É o que os japoneses chamam de favela. É mais como se fosse um gueto, né? Não chega a ser uma favela como a gente conhece, mas dá pra perceber que é um bairro mais pobre, um bairro diferente do resto das ruas de Tóquio, das ruas do Japão que a gente está acostumado, com algumas peculiaridades, né? Que nem as máquinas de lavar, os eletrodomésticos abandonados no meio da rua e essas casas de aposta ilegal. São algumas curiosidades que é difícil a gente ver na internet. Os próprios japoneses têm curiosidade de ver esse tipo de lugar nos vídeos na internet.